Olá, nós vamos falar um pouquinho agora da seção 31.9 do livro do Halliday, volume 3. E nesse caso a gente está usando a oitava edição. E a gente está interessado em avaliar o comportamento de um circuito RLC série quando inserimos uma força eletromotriz alternada do tipo Epsilon igual a Epsilon M seno de ômega dt. Nós já vimos e observamos que, nesse caso, uma corrente do tipo seno de ômega dt menos φ, no caso esse φ é uma fase, que a corrente pode ou não estar em fase com a diferença potencial, mas essa corrente é a corrente que alimenta o circuito. A gente trata de um circuito RLC, então nós temos três componentes básicos: resistor, capacitor e indutor. E vale a pena lembrar o que cada um deles impõe em termos de resposta quando está presente no circuito. A gente sabe que o resistor ele sempre faz com que a corrente trabalhe em fase com a diferença potencial que ele tem, que ele lança sobre a rede. Enquanto que um capacitor ele vai adiantar a corrente, né? Ele vai trabalhar de maneira que a corrente vai estar sempre adiantada a 90 graus em relação à diferença potencial que ele apresenta. E no caso do indutor, nós teríamos uma resposta oposta. Ele sempre vai trabalhar com uma corrente atrasada em 90 graus em relação à diferença potencial que ele joga na rede. É claro que tanto o capacitor como o indutor teriam as suas respectivas reatâncias que nos permitiriam correlacionar a amplitude da corrente que ele tem passando nele com a amplitude da diferença potencial que ele tem, que ele apresenta no circuito. Bom, nesse caso, a gente quer fazer uma análise então do comportamento do circuito RLC na presença dessa diferença potencial que oscila, e a gente vai começar a fazer essa análise avaliando o comportamento dos fasores. Isso vai nos esclarecer bastante acerca do que nós estamos observando. Aqui esse desenho representa, aqui eu estou desenhando a corrente. Vou desenhar em verde, que é a nossa corrente. Ela está girando aí com o sinal angular ômega d. Então esse ângulo aqui inicialmente é ômega dt menos φ. E, bom, se a gente for agora comparar as diferenças potenciais nos dispositivos da minha malha, nós teríamos aqui a diferença potencial no resistor, a diferença potencial no indutor e a diferença potencial no capacitor. E aí observe, né? Aqui está a corrente e ela está na mesma direção e sentido da diferença de potencial no resistor. Enquanto que o VL está adiantado, ou seja, a corrente está atrasada em relação ao VL. E o VC está fazendo com que a corrente esteja adiantada em relação a ele. 90 graus para os dois. Então, repetindo, a corrente está aqui. O VC, observe, quando eu comparo a corrente com o VC, a corrente está adiantada em relação ao capacitor. E comparando a corrente com o VL, a corrente está atrasada em relação ao indutor. Esse é o padrão de comportamento que nós esperamos. Além disso, nós também teríamos, né, a diferença de potencial que a fonte joga na rede. Seria uma diferença de potencial, vou botar em vermelho, que estaria aqui, ó. Ômega d dt. E poderíamos até mesmo
comparar essas relações e poderíamos observar, e aí, claro, me deem licença dos desenhos que não são tão bons, mas a ideia era que nós tivéssemos uma relação tal que VL menos VC e VR construíssem o fasor εm. Isso é uma imposição que a gente, que na verdade não é uma imposição, mas é uma consequência da regra das malhas. Afinal de contas, a regra das malhas, e aí nós podemos aplicar ela de duas formas, né? Posso aplicar ela instantaneamente, isso me faria com que a diferença potencial jogada na rede fosse igual à diferença potencial instantânea em cada um dos dispositivos somados. Como também poderia aplicar ela na forma mais considerando, né, os fasores como vetores ali. E aí ficaria fácil observar que o vetor εm ao quadrado seria igual ao vetor VR ao quadrado mais VL menos VC ao quadrado. Então isso aqui são aplicações diretas da regra das malhas. Especificamente essa aplicação sobre os fasores nos permite relacionar as amplitudes, e esse relacionamento das amplitudes vai ser relevante para nós. Quando você considera que VR é a amplitude da corrente vezes R, e VL e VC podem ser escritos com as reatâncias respectivas, a gente pode, a partir dessa relação, isolar a amplitude da corrente e relacionar a amplitude da corrente à amplitude da fonte. Isso vai ocorrer considerando as reatâncias e a resistência do circuito. Isso é muito interessante, observe. Aqui a gente está relacionando a amplitude da corrente com a amplitude da diferença potencial da minha fonte. E essa correlação está pautada em como as reatâncias e a resistência total do meu circuito vão influenciar no comportamento dele. Naturalmente, nós sempre buscamos encontrar uma relação que conecte, uma relação de proporcionalidade entre a amplitude da corrente e a amplitude da fonte. E isso até nos remete, nos lembra a lei de Ohm. E nesse caso, essa relação ela está construída sobre esse termo no denominador. Esse termo a gente chama ele de impedância. Impedância do circuito. Impedância do circuito. E essa impedância, ela, na verdade, é uma constante de proporcionalidade que nos permite relacionar diferença potencial com corrente, mas com amplitude, né? Inclusive, se fizermos uma leitura até carinhosa dessa expressão, substituindo até mesmo quem é XL e quem é XC dentro da estrutura da capacitância e da indutância dos dispositivos que a gente está usando, nós podemos escrever essa corrente assim, ao quadrado mais XL é I, XL é ômega D L e XC é ômega D 1 sobre ômega D C. Isso aqui é o quadrado. Ó. Observe. Agora eu posso, por exemplo, discutir quais são as condições que me permitem ter corrente máxima, ter amplitude máxima. É fácil observar que isso ocorreria quando
esse termo no denominador fosse zero. Ou seja, ômega d L menos 1 sobre ômega dC, zero. E aí isso nos levaria a um ômega d do tipo 1 sobre raiz de LC. Curioso notar que essa raiz de 1 sobre LC é, na verdade, a frequência angular natural de um circuito LC. É um circuito LC. A frequência angular de oscilação desse circuito natural seria 1 sobre LC. Ou seja, quando ômega d é igual a ômega, a frequência de oscilação da fonte é igual à frequência de oscilação natural de um circuito livre, digamos assim, LC, eu tenho uma configuração de ressonância. Ou seja, uma configuração que me remete a uma amplitude máxima para a minha corrente no circuito. Outra coisa interessante também de se notar é essa constante de fase que nós observamos na corrente. E mais interessante ainda, eu vou redesenhar aqui o diagrama de fasores que nós VR, VLC, né? E aqui se nós observarmos com um certo carinho, esse ângulo aqui é ômega d t menos φ. E esse ângulo aqui é ômega dt. Ou seja, esse ângulo é φ. Φ pode ser construído numa relação trigonométrica, baseada nas tangentes. Ó. Tangente de φ seria o VL menos VC sobre VR. E aí, naturalmente, a gente pode escrever aqui VL e VC em função de LC e VR também em função de R. Nós temos tangente de φ igual a IL IXL menos IXC sobre IR. E aí, estamos lidando com o circuito RC em série, diz que a corrente tem amplitude máxima igual em todos. Nós temos a tangente de φ igual a XL menos XC sobre R. Olha que interessante. Essa constante de fase, ela depende única e exclusivamente de L, C e R. É eles que vão definir como ela vai se comportar. E aí, nesse caso, a definição é tal que se você tiver um circuito tal que, né, XL é maior do que XC, isso nos remeteria a um φ positivo. A tangente seria positiva. E aí isso nos forçaria a dizer que, primeiro, nosso circuito é mais indutivo do que capacitivo. E, em segundo caso, nós poderíamos observar que o fasor da corrente estaria atrasado em relação ao fasor da diferença de potencial da fonte. É o que o desenho aqui está representando, né? A corrente está aqui. Observe que o fasor da corrente está atrasado em relação ao fasor da fonte. Por outro lado, se você inverte essa estrutura, se o XC é maior que o XL, o φ seria negativo. E aí eu vou desenhar aqui, a estrutura seria um pouquinho diferente. Nós teríamos uma configuração tal que
VL menos VC estaria apontando no sentido oposto. O VR estaria aqui. E aí, teríamos uma diferença de potencial que, nesse caso, observaria uma corrente adiantada. Esse circuito com XC maior que o XL é um circuito que a gente diz ser mais capacitivo do que indutivo. Então perceba, um circuito mais capacitivo do que indutivo, ele trabalha de maneira que a corrente fica adiantada em relação à diferença de potencial que você fornece à rede. E, em contrapartida, se o circuito for mais indutivo do que capacitivo, você vai trabalhar com uma corrente que vai sempre estar adiantada em relação, atrasada em relação à diferença de potencial que alimenta a rede. Essas seriam as configurações que a gente observaria. Sim, se você quiser até representar isso, né, como é que ficaria, por exemplo, no osciloscópio esse comportamento? Né? Vamos pegar aí para o caso em que XL é maior do que XC, eu teria uma corrente atrasada, né? E aí, como a corrente ela está atrasada, a figura que melhor representaria seria uma figura na qual você teria aqui a corrente, por exemplo, oscilando. Tal. Opa, que desenho horrível. Corrente oscilando. E a tua fonte ela já começaria a oscilar com o valor máximo dela sendo atingido mais rapidamente do que o valor máximo da corrente, da amplitude da corrente no circuito. Então quer dizer que a corrente ela está atrasada em relação à diferença de potencial da fonte. E para o caso em que você tivesse um circuito mais capacitivo, nós teríamos aqui uma corrente, por exemplo, assim, e a fonte ela estaria de tal forma que eu atingiria o máximo da minha corrente primeiro do que a minha fonte atingiria o máximo de fornecimento de potencial. Então a minha corrente ela estaria adiantada em relação à diferença de potencial. Se você tiver um XC igual a XL, a gente vai dizer que o circuito está em ressonância. Então você tem os fasores da corrente e os fasores da diferença de potencial em fase. E aí você teria, por exemplo, máximos de corrente, máximos de diferença de potencial acontecendo simultaneamente no teu sistema. Seria isso aqui. XC igual a XL. Tem uma estrutura tal que você teria isso. Eita, que tá difícil de desenhar. Guardando as devidas proporções, mas os máximos são meio que alinhados, né? Essa seria a estrutura que nós observaríamos nesse contexto de representação. Bom, agradeço a atenção, bons estudos e até a próxima.